Porque os apóstolos sem Pentecoste apanhavam de demônio. Os apóstolos sem Pentecoste, a Bíblia diz que eles foram para poder orar e expulsar o demônio e não conseguiram. Sem Pentecoste, Pedro nega Jesus. Sem Pentecoste, fugiram e deixaram Jesus sozinho. A Bíblia diz que veio para poder prender Jesus. Nem veio para poder prender ele, já prender Jesus e fugiram e saíram correndo. Depois de Pentecoste, irmão, Pedro se levanta, João se levanta e diz: ó, se quiser prender, prende. Nós não vamos fugir, porque importa obedecer a Deus do que aos homens. E nós estamos aqui para pregar que vocês mataram Jesus, que Deus ressuscitou a ele, e o Espírito Santo que vocês estão vendo agora é a promessa de Joel, que Deus derramaria sobre toda a carne. E os céus serão sonhos, os homens profetizariam perante os olhos, e sobre toda a carne, que o Senhor derramaria do meu Espírito. Isso é Pentecoste. Aí você encontra pastores que dizem que não tem poder de Deus, que não tem Pentecoste. Jesus disse: não se atrevam a sair de Jerusalém enquanto não receberem poder do alto. João Batista começou a pregar em Mateus capítulo 3. Ele foi pregando e disse: olha, eu vos batizo com água, mas depois de mim vai vir alguém mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de agachado, desamarrar a sandália dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Presta atenção, meus queridos. Desde o Velho Testamento está sendo pregado e profetizado que Deus derramaria do Espírito dele. O apóstolo Pedro disse: isto é o que disse Joel. Ou seja, Joel há muitos anos, centenas de anos antes de Jesus nascer, já havia profetizado que Deus queria derramar poder sobre toda a carne. E a Bíblia diz: jovens, velhos e servos, visões, sonhos e profecia. Agora, você querer, o camarada não tem vida de oração, não olhe no jejum, vive na frente do tal do Netflix, assistindo série de Lúcifer, cheio de demônio, cheio de coisa do mundo, irmão. Fica vendo, irmão, tudo quanto é tipo de porcaria que a internet passa. É claro que não vai querer lidar com o demônio, irmão. Está cheio de demônio também. Pastores, irmãos, que tem mais diabo do que de Deus para oferecer para a igreja. Pastores que não têm ousadia para enfrentar o demônio cara a cara, porque ele sabe que se ele for, ele vai apanhar, porque ele não tem vida de jejum e oração. Em Marcos capítulo 9, Jesus Cristo fala o seguinte: demônio só sai com jejum e oração. Igrejas que você entra na igreja e a pessoa, o culto vai começar às 7 horas, o pastor chega às 7h01, os obreiros chegam todos juntos na mesma hora e já sobe no altar. Vamos começar o culto. Não existe oração, não precisa de se invocar o nome do Senhor. Nessas igrejas são tão perfeitas que ali o culto você vai fazer o tipo de culto, é um culto até virtual, não precisa de presença de Deus, porque é virtual, não precisa de nada desse tipo de coisa. Igrejas que você vai, se tiver com sono você dorme. Igreja que você entra doente e sai doente, entra doente do físico e sai doente da alma, entra doente do físico e sai doente da cabeça, doente de raiva. De você ver uma igreja reunida, às vezes 5.000 pessoas em alguns cultos, 5.000 pessoas, nenhuma dor de cabeça Jesus não cura. Sabe por quê? É 5.000 pessoas que são igual ao povo do mundo, vive de manhã, de tarde à noite sem orar, de manhã, de tarde à noite sem jejuar. Jejum para essas pessoas só quando vai fazer exame de sangue. Esse tipo de igreja, o diabo bate palma, aplaude e fala assim: ó, pode dar visualização, pode fazer o negócio crescer. Ela tem que ser exemplo para as demais igrejas do mundo, do Brasil e do mundo. Tem que ser igreja onde não tem testemunho de cura, onde não tem testemunho de libertação. Tem que ser igreja do jeito que o diabo gosta. Mas essa igreja aqui não foi aberta para agradar Satanás, irmão. Ela foi aberta para agradar a Deus. E você que veio do ministério, ou você errou de endereço quando você quis membrar com os gideões da fé, ou você precisa de despertar enquanto é tempo, porque Deus é Deus de poder. Você precisa de provocar o seu milagre. Você precisa de
invocar o nome do Senhor. Você precisa de gritar igual Bartimeu gritava. E o povo dizia, cala a boca. E Bartimeu gritava mais ainda. E o povo dizia, cala a boca. E Bartimeu era como se Bartimeu estivesse dizendo, você não está na minha pele, indivíduo. Você não sabe que depender de migalha dos outros na rua para poder comer à noite. Eu não quero mais ser mendigo. Eu não quero ninguém carregando eu pela mão, não. Eu quero viver uma vida livre. Sai da minha frente, cala a boca. Eu vou clamar até ele me ouvir. Ele me disse, então, do céu, tem bom ânimo, porque ele está te chamando. E a Bíblia diz, irmão, que estava todo mundo ali ao redor, mas ninguém conseguiu parar a atenção de Jesus. E Bartimeu parou. Pastor, então eu vou ter que morrer com a minha doença? Porque eu não sei gritar. Você sabe gritar, sim. Você sabe gritar. Você sabe gritar. Você sabe, sim. Sabe? Não precisa nem de ser o cachorro, não. Pode ser o cachorro do seu marido. Acabou de passar o pano. Acabou nada, irmão. Às vezes já faz 10 minutos que acabou de passar o pano. Já faz 10 minutos. Não pisa não, porque ainda não chegou. Vai ficar uma mancha. E quem vier vai ter que ficar assim inclinado para poder ver assim. Sabe quando a pessoa quer descobrir senha do celular dos outros e vira o celular inclinado para poder ver onde passou o dedo? Porque se você pisar, bem lá, eu disso. Eu já falei, cretino, não pisa aí. Não sei gritar. Aí mandar uma voadora no peão, você vê ele voando pela janela. Você está passando pela rua, daqui a pouco passa o irmão assim, ó, um OVNI, um objeto voador não identificado. Uau! O irmão está sendo arrebatado pelas ladares. Daqui a pouquinho veio a panela atrás dele. Voa o irmão e voa a panela. E tenta entrar aqui dentro para você ver de novo. Tinha uma irmã, irmão, hoje ela mora em outro estado. Não sei se está crente ainda hoje, infelizmente. Mas essa irmã, eu olhava e falava para minha esposa, bem, essa mulher é uma bonequinha. De tamanho, de rosto, de cabelo, tudo. Eu falei, você parece uma bonequinha essa mulher. E o marido dela disse para mim que ela ia daqui na casa dela, dá mais ou menos 2 km, 1,8 km, mais ou menos. E ele disse que quando chegava num certo ponto do caminho, faltando mais ou menos uns 700 metros para poder chegar, aí não tinha ninguém, uma rua escura. E aí ela ia beliscando ele no meio da rua. Eu falei, nossa, que bonequinha satânica. E tá cheio de irmãs assim, que é um docinho aqui, para levantar a mão. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo 28, que tem mulher que de tão mimosa não põe o pé no chão, de tão mimosa que é. Só que chegou a hora da gente acabar com isso. Tem demônios matando o seu marido, tem demônios matando a sua esposa, tem demônios levando o seu filho para o crime, levando o seu filho para a droga. Tem demônios que estão prostituindo com a sua filha, demônios que estão prostituindo com a sua nora, demônios que estão prostituindo com a sua esposa, talvez você nem sabe disso. E chegou a hora de nós entrarmos em ação e nós colocarmos entre nós e o demônio agora. É o momento da igreja se colocar de pé, se coloca de pé mesmo. É o momento da igreja se colocar de pé, se colocar na posição e agir, irmãos. Essa igreja omissa, essa igreja que fica só na retaguarda, essa igreja passiva, não vai dar certo, irmão, não vai dar certo. Eu sou crente e não sou violento, meu querido, mas tenta imaginar que a madre entrar dentro da minha casa e dizer que vai estuprar a minha esposa ou a minha filha. Eu sou crente e não sou violento, meus queridos. Eu posso não matar o peão, irmão, mas pelo menos umas... Não vou dar dica para os irmãos, não. Vai que os irmãos faz sem ter problema nenhum. Ou seja, você não pode ficar passivo, esperando o diabo vir destruindo a sua família, destruindo a sua casa. Nós temos de agir. E assim como você grita com o seu cachorro, vamos clamar ao Senhor. Assim como você grita com o seu marido, com o seu filho, com a sua filha, vamos clamar ao Senhor. É momento de nós provocarmos o milagre de Deus. É momento de nós deixarmos a etiqueta de lado. Essa porta que você percebe ela aberta, o Senhor está só esperando você clamar para Ele poder abrir essa porta. Ele diz, eis que eu ponho diante de ti uma porta aberta. A porta já está aberta, já está diante de você. Se você clamar ao Senhor, você vai te mostrar onde é que está essa porta. Esse demônio do vício vai sair sim. Vai sair. É um monte de gente aqui, não somente homem, como no caso da irmã Júlia. Era uma mulher, mãe de família, várias filhas, uma família grande, e vivia no bar, bebendo, vivia trazendo bebida para dentro de casa. Irmãos, que vida terrível. Precisava de uma igreja, que ela entrasse na igreja e esse demônio fosse arrancado pela orelha, fosse arrancado pelo cabelo, irmão.
Não dá para você ficar passeando em igreja que parece clube social. É clube pentecostal, irmão. É igreja chamada pelo Espírito Santo. É igreja chamada pelo fogo. É igreja que nasceu no fogo de Deus e tem de morrer no fogo de Deus. Não importa quem não gosta dos pentecostais. Não importa quem não gosta dos pentecostais. Pode falar o que for dos pentecostais. Mas as casas de recuperações, os drogados, os ladrões, os bêbados, está aqui o Rodinei, ex-criminoso, tanto de gente que foi do crime, ladrão, o Jefferson em cima, quantos irmãos que foram do crime, que foram ladrões, que roubaram, pessoas que puxaram cadeia por causa de homicídio e latrocínio. Irmãos, eles estão aceitando a Jesus, estão sendo arrancados. O demônio dessas pessoas é na igreja pentecostal, que diz: você vai sair desse lodo sem demônio. É chegado o momento da igreja se posicionar. Levante as mãos aos céus. É chegado o momento da igreja se posicionar. Comece a orar agora. Comece a orar. Vou esperar você começar a orar. Vou esperar você começar a orar. E você invocar ao Senhor. E dizer: Deus, eu preciso desse milagre. Deus quer curar pessoas aqui nessa noite. Deus está tocando já em órgãos aqui nessa noite. O Espírito Santo já está agindo. O Espírito Santo já está operando em nosso meio. E operando em Deus, quem pedirá? Porque em verdade eu vos digo que ele me deu pedidos em oração. Crede que recebeste, e será vosso. Crede que recebeste, e será vosso. Crede que recebeste, e será vosso. Clama a mim, e eu responderei. Diz a palavra do Senhor, que os apóstolos, quando foram santos, em Atos capítulo 4, saíram, foram os demais apóstolos.